Então, aqui estão todos os documentos do nosso caso virtual. Petição inicial, contestação, decisão, audiência de conciliação, tá? Ofício de encaminhação, ofício do autor e do réu de indicação de assistentes técnicos. Então, o que vocês fizeram foi algo mais ou menos semelhante a esse aqui, né? Tá? Então, vocês elaboraram um ofício que continha mais ou menos alguma coisa assim, tá? Então, esse é o que vocês entregaram ontem, então. Tá? Então, esse aqui do autor e aqui o ofício de indicação do réu, que é esse aqui. Tá? Então, nesse momento, o Paulo Tobias Neto é o assistente técnico do requerido, tá? Do réu. Então, aqui estão os quesitos que foram formulados no processo para serem respondidos, tá? Então, ó, esses 12 quesitos que estão aqui, ó, 13, são os quesitos que vocês agora, como peritos, vão ter que responder quando fizerem a perícia judicial. Então, vocês vão procurar responder esses 13 quesitos do requerido, tá, do réu, e os 13 quesitos do autor. Então, aqueles quesitos que vocês entregaram ontem para mim, agora esqueçam eles, tá? Esqueçam eles, que aqueles vocês entregaram para mim. Os que estão no processo para vocês responderem são esses dois, ó. Esse é o ofício. Antônio do Paraíso é o assistente técnico do autor, e esses são os quesitos, pessoal, que o autor elaborou para serem respondidos pelo perito. Então, esse trabalho que vocês vão fazer agora, o de elaborarem o ofício de aceite da perícia, ele tem que ser realizado, ele tem que ser planejado para poder responder a esses dois ofícios, as duas listas de quesito. Essa aqui do autor e essa aqui do réu, tá? Então, agora vocês têm que planejar a perícia, fazer o orçamento, planejar a perícia, fazer a perícia, executar a perícia para responder esses ofícios aí, tá? Então, quando esses ofícios chegam no processo, automaticamente o escrivão de justiça, né, ele manda agora para vocês o ofício de intimação do juiz. E esse ofício é alguma coisa assim, ó, bem como está aqui, ó. Então, imaginem que hoje vocês estejam recebendo esse ofício aqui, ó. Ele vem numa carta como essa aqui, mais ou menos, com o timbre aqui de Santa Catarina, tá? Com essa configuração aqui, aproximadamente, tá? Ok? Quando ele é encaminhado via correio, tá? E o ofício, ele vem com um aviso de recebimento. Vocês vão assinar o aviso de recebimento, e aí, a partir dessa data que vocês assinaram, vocês têm 5 dias, então, ó, tá? 5 dias para declinação do encargo, tá? Através de uma petição fundamentada, ou então aceitar o processo. Fechou? Tá? Então, ó, a carta, vocês vão receber exatamente alguma coisa, exatamente como está escrito aqui. Depende de um fórum para o outro, tá? Essa forma de escrever muda um pouquinho, mas é quase que exatamente assim. 5 dias, então, receberam o ofício. Vocês têm 5 dias, então, para fazerem, então, a proposta de honorários, tá? Então, esse é o ofício que vocês receberam hoje para elaborar, então, a proposta de honorários, tá? Então, é o ofício de intimação do perito, tá? Aí, então, o perito, ele vai ler, ele vai baixar o processo, então, como nós vimos ontem, ele vai baixar lá no TJSC, ele vai entrar lá com a senha que recebeu, se for por e-mail, ou mesmo ofício de intimação, ele vai lá, você vai abrir
o processo, baixa ele e você analisa lá inicialmente a petição inicial e a contestação, tá? E aí você planeja, então faz o resumo, faz o histórico processual, né, o resumo por datas do que aconteceu, para você se interagir sobre o assunto, mas tem que ser um resumo, senão a coisa fica muito grande, né? Esse histórico processual não pode ter mais do que 2 folhas, assim, no processo, tá? Vocês fazem, então, esse levantamento do histórico processual por data, para se interagirem sobre o que aconteceu, tanto na visão do autor como do requerido. E aí, então, tá? Vocês elaboram o ofício de aceite da perícia, que é esse documento aqui, então. Tá? Aqui, então, eu vou abrir e vou mostrar um que vocês vão fazer alguma coisa similar. Tá? Ok? Então, ó, esse ofício aqui, ó, ele tem a indicação do meritíssimo juiz, aqui a descrição da referência, o nome do perito em cima no papel timbrado, os dados do perito aqui embaixo, ó, no papel timbrado, folha 1 de 2, tá? E aí, então, vocês vão fazer o quê? Vocês vão elaborar um ofício similar a esse. Pode mudar alguma coisa? Sim, podem mudar, tá? Atualizem as datas, então, ó. Atualizem as datas de acordo com a data nossa de hoje, né? Nós estamos hoje no dia 5 de fevereiro. Atualizem as datas e elaborem, então, um planejamento usando aquela planilha lá a planilha que está disponível no site do IBAP Santa Catarina, que tem o link lá atrás. Vocês façam, então, um orçamento. Ó. Eu não vou conseguir virar aqui a folha, né? Ela está no Google Sala de Aula, tá? Mas, então, aqui vocês têm mais ou menos uma descrição, então, do que vai ser feito. Eu, geralmente, coloco uma logomarca aqui minha, tá? O Z Virtual, que é o meu escritório de engenharia virtual, tá? Coloco meus dados aqui todos, tá? E o orçamento, então, da perícia, tá? Tudo, então, colocado numa folha timbrada. Não esqueçam da assinatura, tá? Que vai aqui, ó. Então, ficou 2 parcelas de R$ 3.010. Assinatura, e aqui, então, vocês coloquem a descrição, então, ó, né, dos valores que vão ser cobrados de você. Daí para depositar na agência do banco e assim por diante. Tá? Então, o trabalho de vocês hoje é elaborar um ofício semelhante a esse, não igual, talvez algumas coisas são iguais, mas vocês vão colocar outros dados do perito e vão, então, fazer um outro planejamento, né, de acordo com o que vocês acham que tem que ser feito. De acordo, então, esse planejamento que vai estar colocado aqui, ele tem que ser feito de acordo com os quesitos que são apresentados pelo requerido e pelo réu, e também de acordo com a análise que vocês fizeram no processo, na petição inicial e na contestação, porque vocês, mais ou menos, têm que saber o que vai acontecer. Vocês vão ter que saber se vai precisar de uma atividade de laboratório, se precisa desmontar a máquina, se precisa levar um guincho, se precisa levar lá o veículo num outro laboratório para fazer um teste de pressão de motor, enfim, né? De acordo com cada processo, vai ser algo diferente, tá? Então, essa é a atividade programada para vocês fazerem. Elaborar, então, um ofício de aceite com o orçamento da perícia, tá? Ok? Bom, quando vocês vão fazer a perícia, né, quando vocês vão elaborar o orçamento, mais ou menos você tem que saber o que vai também no laudo pericial, né? Tá? Então, aí, então, vem as atividades seguintes da nossa disciplina. Entender um pouquinho o que vai ser também o laudo pericial. Tá ok? Bom, então, agora, eu vou deixar vocês elaborarem este ofício, tá? Então, se vocês quiserem aí imprimir, ver a essência do trabalho, eu quero que vocês façam um modelo com o nome de vocês aqui em cima, ó.
talvez perito judicial, engenheiro mecânico, perito judicial, e coloquem aqui embaixo no modelo que vocês vão elaborar os dados de vocês, tá? Nesse documento, não quero que vocês coloquem nenhuma informação minha, né, nesse documento. Uma vez o pessoal, eu passei esses modelos aqui, agora eu tirei tudo aí. Passei o meu nome, eu usei o ofício que eu acabava usando dentro das minhas perícias, tá? E os alunos fizeram ofícios, né, com o meu nome, e assim por diante, né? Não, eu não quero o meu nome, né? Tudo que está aí é coisa fictícia. Não coloquem o nome de ninguém, vocês podem colocar o de vocês aqui para já estarem desenvolvendo esse documento, né, e usarem ele daqui para frente, né? Mas eu não quero que vocês coloquem meu nome e também nome de nenhuma outra pessoa que realmente exista. Tudo fictício. Tá ok? Então, é isso aí. Ó. Então, essa é a atividade programada para vocês fazerem hoje. Eu vou estar orientando vocês se necessário, né? Eu acredito que não, né? Com tudo que está aí já definido para vocês fazerem. Então, o ofício de aceite da perícia, ele está aqui, então, no portal Google Sala de Aula, né? Vocês têm um exemplo, então, aqui, ó, tá? Então, vocês vão encaminhar, só para vocês terem uma ideia, vocês vão fazer o ofício, vocês aí vão encaminhar, digamos assim, para o juiz, quando isso for um processo real. Vocês vão, aqui, ó, tem o AR que vocês assinaram lá referente ao ofício o ofício de intimação do perito, o AR chegou no fórum, ele é arquivado, então, lá no fórum, tá? O AR. O escrivão de justiça faz algumas apresentações, né, presta algumas informações no processo, então ele intima as partes, ó, para em 15 dias fazerem a verificação da proposta de honorários, tá? E depois, então, né, o autor encaminha um ofício aí que fez o depósito, ó, tá? Então, ele indica aí que fez o pagamento da primeira parcela, ele inclui o recibo de depósito junto aqui no ofício, e aí, então, quando chegou isso aqui, esse documento aqui no fórum, com o recibo de depósito para vocês podem fazer, então, o início da perícia. Aí marquem mais 30 dias para frente, para ter um tempo suficiente para avisar as partes, para poder fazer a perícia, tá? Então, esse é o último documento que chega no processo. O próximo documento que vai entrar, além desse aqui no processo, é o laudo pericial, tá? O laudo pericial é o próximo documento que entra, tá? Então, assim, vocês vão ter que fazer uma perícia. Mas quais são as partes que compõem o laudo pericial, então, né? Agora vem isso, tá? Você tem que fazer a perícia que vai ser executada, então, em um certo momento, mas você tem que saber inicialmente o que vai no laudo pericial para poder adquirir, para poder pegar as informações durante o laudo, a perícia, que possam ser colocadas, então, as informações necessárias que vão no laudo pericial. Então, se vocês voltarem para a nossa aula de hoje, então, a programação da aula de hoje, nós estamos no encontro 5, tá? Então, no encontro 5, a atividade que está programada para vocês desenvolverem, então, é elaborar a lista, né? Hoje, o objetivo é dar ênfase na construção do ofício, tá? De aceite da perícia, todos eles com dados fictícios, tá? O orçamento, vocês não vão saber exatamente o que fazer também, né? Vocês não têm exatamente o valor das coisas. Imagine, nesse momento, um certo valor para cumprir esta atividade, tá? Não se preocupem com valores, né? Eu também não vou me preocupar com isso quando vocês entregarem, né? Imaginem valores, né? Mas, na realidade, muitas vezes você não tem que consultar valores nos laboratórios para fazer isso, tá? E, na sequência, então, no momento que vocês elaborarem, então, o ofício, tá? Eu gostaria que vocês assistissem a esse vídeo aqui, ó, que é o vídeo, eu vou abrir aqui ele, ó. Eu só vou deixar ele aqui aberto.
que é o vídeo, pessoal, referente, então, ao laudo pericial. Então, eu gostaria que vocês assistissem essa videoaula, tá? Referente ao laudo pericial. É 2 horas. Gente, todas as informações que vocês precisam colocar no laudo pericial estão nessa videoaula. Eu detalhei exatamente tudo, tá? Quais são as partes que devem existir no laudo pericial e como vocês devem inserir essas informações, tá? Tá tudo aí. Talvez vocês não consigam terminar de assistir ela agora, tá? Mas vocês vão, então, ter uma ideia de todos os detalhes, tá? Então, novamente, o vídeo não é um vídeo profissional, foi o vídeo que foi feito na aula passada, né? E tá aí para facilitar essa nossa interação, tá? Então, esse vídeo vai mostrar para vocês exatamente como elaborar o laudo pericial. Antes de fazer a perícia, você tem que saber quais são os elementos que vão no laudo, para poder fazer exatamente a perícia, tá? E aí, então, pessoal, essa é a programação. Então, gostaria que vocês assistissem isso. Para dar o início da próxima aula, da atividade 6, que é o exame pericial. Aqui tem mais um pouquinho sobre o exame pericial, ó, na aula de amanhã, ó, na próxima aula, né, desculpa, no encontro 6, há mais algumas informações sobre o laudo pericial, aqui um pouquinho mais resumido, tá? E aqui existe, então, aqui, ó, existe, então, ó, aqui está a informação do laudo pericial, também mais algumas informações sobre o laudo pericial, tá? Acho que é na anterior. Deixa eu só mostrar mais uma coisa aqui, deixa eu parar um pouquinho. Aqui tem mais algumas informações sobre um exemplo do laudo pericial, e aqui, ó, essa aqui. E essa aqui, ó, da aula de amanhã, da próxima aula, do encontro 6, esse link aqui, ó, ele vai dar o link da execução da perícia. Nesse momento, como nós estamos nesse processo de aulas remotas, trabalhando à distância, a execução da perícia com todos vocês, a execução é ir em loco e fazer a perícia do equipamento. Não dá para ser realizada. Então, pessoal, eu gravei nesse vídeo, eu vou abrir ele. Nesse vídeo, tá? Eu peguei o aquecedor, o objeto do problema que vocês estão resolvendo, e desmontei ele aqui no meu escritório, desmontei ele, e fui mostrando parte por parte o que tinha dentro do aquecedor. Então, é como se neste momento nós estivéssemos realizando a perícia do aquecedor. Numa aula que eu fiz com outro aquecedor, que eu fiz lá na universidade, os alunos se reuniram num grupo e eles desmontaram o equipamento, foram tirando fotografias e foram pegando as informações para poder responder os quesitos, tá? Então, quando vocês fizerem o laudo pericial, vocês vão fazer o laudo pericial a partir desta análise aqui, ó, desse vídeo, tá? A partir desse vídeo. Então, gente, não tem... eu fui desmontando ele, tá? Eu fui desmontando o equipamento, tá? E fui tirando fotos e fui descrevendo algumas coisas importantes que estavam sendo vistas durante o laudo pericial, tá? Esse aqui é a simulação do laudo pericial. E vocês vão fazer ela em função desta simulação. Vai ter conversa de outros alunos, de outras pessoas no meio, porque, na realidade, foi feito pela webconferência, né? E os alunos também participaram. Ó, tira a foto tal ali, como é que está a marquinha do equipamento ali, e assim por diante, tá? Então, tem isso também no vídeo, tá, pessoal? No vídeo tem também essa interação com os alunos, né?
Então, vocês considerem também essas perguntas e respostas que foram feitas aí, certo? Tá? Então, é o nosso caso extremo, né, pandêmico, tá? Lá na universidade, eu já fiz um caso onde nós pegamos lá, talvez há muito tempo atrás, quando vocês entraram no curso, vocês devem ter visto lá o golaço, o gol, né, tombado no campus, né? Eu fazia com a engenharia mecânica sempre o laudo pericial era feito em cima do gol que nós tínhamos lá na universidade. Eu tombava ele, fazia frenadas no campus, o pessoal media tudo, né? E daí fazia no próprio carro a perícia, tá? Mas nós não temos mais o carro, nós tivemos que levá-lo embora, né? O pessoal acabou exigindo que nós levássemos o veículo embora, tá? Então, assim foi, então, descartado o veículo, tá? E, em função da pandemia, eu não podia fazer, tá? Então, espero que nas próximas eu consiga fazer isso, tá? Mas, então, esse vai ser o vídeo da perícia, que eu gostaria que vocês lessem, que vocês assistissem ele e tomassem nota das informações que estão aí para poder colocar no laudo pericial, que é a sequência, tá? Juntamente com isso, eu fiz várias fotografias aqui na execução dessa perícia, tá? E essas fotografias que eu fiz, eu vou disponibilizar no encontro 6 de vocês, eu vou colocar ali todas as fotografias que eu fiz. E aí, então, vocês podem fazer o download dessas fotografias e anexá-las no laudo pericial de vocês. Tá? Ok? Fechou? Então, essa é aproximadamente, então, a atividade programada para hoje, pessoal, tá? Então, gostaria que vocês seguissem a trilha de desenvolvimento E5, do nosso encontro 5, e também a trilha de desenvolvimento do encontro 6, que está associado à próxima aula de vocês. Ok? Ok? E aí, então, esse encontro E6, tá? Vocês vão desenvolver ele também, tá? Na próxima aula. E, na sequência, de dar os encaminhamentos necessários da disciplina.